A Ponte jogou mal. Claro que teve esse problema de arbitragem. Claro que é uma coisa para ser melhor avaliada. Claro que é uma coisa para a Ponte ir, de repente, aos tribunais. Eu nunca vi isso na minha vida. E o negócio de dizer que ele foi avisado que deu amarelo 2 vezes, e isso não pode, mas ele faz uma sinalização característica de quando o juiz dá amarelo e depois o lance é revisado, e ele retira o amarelo e dá o vermelho direto. E dá o vermelho direto. Foi isso que ele fez. Então, assim, uma coisa fora de propósito, né? É um erro que eu nunca vi acontecer. E são exatamente 16 minutos depois. E a pergunta que se faz é a seguinte: se ele vier com essa de que se equivocou e deu 2 amarelos, por isso que ele vai, revisa que tinha dado 2 amarelos, e aí retira 1 e dá o vermelho. Digamos que ele admita o erro dele, humildemente, e que tenha sido alertado pelo VAR. E aí eu pergunto, e se o Nelsinho tivesse visto isso e tivesse tirado o Zé Mário? Por exemplo, tira o Zé Mário, põe o João Gabriel na direita e puxa o Igor Inocêncio na esquerda. E aí, como é que esse erro seria corrigido? O jogo estaria viciado? Então, meus amigos, uma lambança, uma vergonha para o futebol. O futebol está sem crédito. O futebol está desmoralizado. Agora, independentemente disso, a expulsão foi a 24 minutos. A Ponte fez 5 minutos de um futebol vistoso. Teve a sua grande chance numa boa bola enfiada no meio da defesa pelo Ramon Carvalho. Para o Dodô, ele tenta tirar do goleiro e o Diogo Silva, com a pontinha da chuteira, já estava caindo para um lado, estica a perna e com a pontinha do pé direito acaba tirando aquele que seria o gol de abertura do marcador a favor da Ponte. 5 minutos de um futebol vistoso, marcando a saída de bola do Paysandu e jogando de forma vertical e com velocidade. Só 5. Depois a Ponte recuou, depois a Ponte puxou as linhas para trás e só deu o Paysandu. Foi praticamente um jogo de ataque contra a defesa. Aí vem a expulsão. Com a expulsão, no momento em que a Ponte ficou com 1 a menos, ela já era amassada pelo Paysandu. Imagine depois que ela ficou com 1 a menos. Aí o Paysandu encontra o gol a 37 do primeiro tempo, a expulsão foi a 24, portanto 13 minutos depois. Faz o gol, poderia ter feito o segundo ainda no primeiro tempo, terminou muito melhor, veio o segundo tempo e a grande realidade é que não houve, a bem da verdade, não houve um poder de reação da Ponte, não houve uma mudança no panorama da partida. A Ponte tentou lá uma ou outra vez para cumprir a obrigação, mas sem contundência e sem convicção. E o Paysandu sempre melhor, criando as melhores oportunidades, poderia ter ampliado indiscutivelmente a seu favor. Acho até que um placar de 2 a 0 mostraria com um pouco mais de realidade o que foi o movimento geral de ações da partida. Veio o segundo tempo e nós esperávamos alguma coisa de diferente, mas isso não aconteceu. O Nelsinho tentou lá um malabarismo, né? Acabou colocando em campo o Everton Brito, em lugar do Elvis, e acabou colocando o João Gabriel no lugar do Dodô, e recompôs a lateral direita, puxando o Igor Inocêncio para a lateral esquerda. A Ponte teve lá uma ou outra tentativa, né? Teve lá uma ou outra estocada esporádica, mas não fez por merecer a marcação do gol de empate. Mostrou falta de pegada, mostrou falta de explosão muscular, falta de verticalidade e, claro, cansaço físico, até porque é uma viagem altamente desgastante e aí fica muito prematuramente com um jogador a menos em campo a 24 do primeiro tempo. Então, erro grotesco, absurdo, incompreensível da arbitragem, que vai rever um lance 16 minutos depois que ele aconteceu. A Ponte, quando fica com 1 a menos, perde completamente o seu poder de organização e acabou irremediavelmente sendo batida pelo Paysandu num jogo de pouca inspiração, de muita transpiração, mas
de baixo nível técnico por parte da Ponte, voltando a apresentar aquele futebol apático, voltando a apresentar aquele futebol sem imaginação, sem criatividade e sem agressividade dos jogos todos disputados sob o comando do Nelsinho fora de casa. Resultado péssimo, a Ponte pensava em olhar para a parte de cima da tabela e volta a olhar para a parte de baixo, porque com 20 pontos está apenas 3 nesse momento da zona da degola, o que é altamente preocupante, meu caríssimo Edu Pinheiro.